Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar aqui nesta noite, mais uma vez, para celebrar ao Senhor, prestar culto a Ele e pregar a palavra dEle, desta vez de uma forma diferente, especial, e para mim, esta é uma experiência inédita. Eu jamais poderia imaginar que, ao contar a história do meu ministério, eu tivesse que incluir o fato de que chegou um tempo em que eu tive que pregar para a igreja vazia, ninguém presente, apenas o pregador. E é importante então que nós pensemos nisso, nesses novos tempos que estamos vivendo, nesta ameaça do coronavírus, e que Deus nos ajude a superar estes momentos para que brevemente possamos estar aqui com a casa cheia, todos presentes, para que possamos juntos louvar ao Senhor. Mas nestes dias em que estamos vivenciando essa crise, a nossa igreja não poderia deixar de participar, de atender aos apelos das autoridades, para estar alinhada a esta ação na tentativa de evitar a transmissão desse vírus tão perigoso. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a graça, a misericórdia e o amor dele possam alcançar em cheio os nossos corações. Vamos louvar ao Senhor. Se o sol se
É bom lembrar que nós decidimos que vamos ficar em recesso até o dia 11 de abril. Além disso, a conferência de aniversário que a igreja faria no mês de abril foi cancelada. O summit que seria realizado no mês de maio foi transferido para junho, e assim nós vamos ter que reajustar a nossa agenda para que continuemos realizando a obra de Deus, para que a igreja, mesmo sem ter atividade, sem se reunir, possa continuar viva, continuar presente, exercendo a sua influência, e que nós, como povo de Deus, jamais venhamos a perder de vista o fato de que somos um corpo, e mesmo estando separados uns dos outros, estando experimentando esse momento de isolamento, e assim não podemos perder de vista o fato de que juntos somos melhores e precisamos prosseguir unidos e prontos a trabalhar pelo crescimento da obra do nosso Deus. Mais uma vez, vamos nos colocar diante do Senhor para louvá-lo e exaltá-lo. Porque Ele vive.
Coloque-se neste momento diante de Deus em atitude de oração e nós vamos buscar o Senhor e pedir a bênção dEle, mas vamos, acima de tudo, agradecer, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado. Oremos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança, e em meio a tantos transtornos que temos vivenciado nesses últimos dias, nós nos colocamos em Tuas mãos e declaramos que nós cremos no Senhor, no Teu poder, e reconhecemos que Tu estás no controle de tudo. Quero neste momento aproveitar e Te render graças por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pela vida da Tua igreja, obrigado pelas oportunidades que Tu nos tens dado como povo do Senhor para realizar os Teus propósitos. Quero também Te louvar e Te agradecer pela vida dos aniversariantes da semana. Todos os que aniversariaram durante esta semana, os que estão aniversariando hoje, seja aniversário de nascimento, de casamento, eu quero louvar ao Senhor, Te agradecer pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre cada uma destas vidas, e quero pedir ao Senhor que continues derramando Tuas bênçãos, que Tu possas multiplicar estes anos, que Tu possas fazer com que todos compreendam que é no Senhor que vão encontrar sempre a força que precisam para vencer. Te louvamos também e Te agradecemos por todas as bênçãos que Tu tens concedido ao Teu povo, que cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento possa estar se voltando para o trono da Tua graça e colocar diante do Senhor a sua gratidão pessoal por tudo que o Senhor tens feito em seu favor. Ó Pai, fala conosco através da mensagem da Tua palavra, que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes e nos ajudar a compreender aquilo que Tu tens para nós nesta noite, que a Tua graça esteja sobre nós e que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler para a nossa reflexão hoje está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E eu vou ler dos versos 25 a 34. Assim nos diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas estas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Que o Senhor nos abençoe e que Ele mesmo possa aplicar no nosso coração a sua palavra. Essa palavra que nos ajuda a entender como lidar com as preocupações, o que fazer com as preocupações. A primeira vez que eu ouvi falar no coronavírus, fiquei sabendo que era um vírus que surgiu lá na China, numa determinada cidade chinesa, e isso não me trouxe nenhuma preocupação. Logo depois fiquei sabendo que o vírus já estava alcançando outros países lá na Europa. E também isso não me trouxe preocupação. Depois chegou aos Estados Unidos. Depois chegou ao Brasil. E o nosso presidente teve que declarar situação de emergência, de estado de calamidade pública. E o problema chegou aqui na nossa cidade. E acabou de chegar também na nossa igreja, porque nós também fomos atingidos por toda essa avalanche. E é nesse momento que nós começamos a ficar preocupados. Enquanto o problema está do outro lado do mundo, enquanto o problema está chegando à vida de outras pessoas, às vezes nós não nos preocupamos tanto. Mas quando o problema chega perto de nós, e quando a ameaça passa a ser real na nossa vida, e então as perguntas começam a surgir. Será que eu vou pegar esse vírus? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Será que algum parente meu vai morrer? Será que eu vou transmitir esse vírus para alguém? O que é que vai acontecer com a economia mundial? Como serão os desdobramentos de tudo isso aqui no nosso país? Vamos pagar que tipo de preço? Tudo isso começa a fazer parte da nossa vida, a fazer parte das nossas preocupações, e muitas vezes por causa disso nós entramos em desespero. E a pergunta então é, diante de tudo isso, diante desta ameaça, diante deste problema tão grave, não vamos nos preocupar? O que é que vamos fazer em relação a este assunto? O que fazer com as preocupações? Então esse texto traz a resposta. São palavras do Senhor Jesus. Ele está nos ensinando como lidar com as preocupações, chamando a nossa atenção para o fato de que nós não podemos permitir que as preocupações tomem um lugar tão grande na nossa vida a ponto de inviabilizá-la. Precisamos estar sempre atentos, e é preciso que nós prestemos atenção na palavra do Senhor Jesus, que está enfatizando o fato de que preocupações são coisas do ser humano. Então ele disse que as aves dos céus, por exemplo, não se preocupam. Quem se preocupa é o ser humano. E Jesus então quer que nós tenhamos plena consciência do que fazer, e ele então
começa dizendo que as preocupações devem ser tiradas da nossa vida. Jesus está nos ensinando que nós não precisamos nos preocupar. Jesus está nos ensinando que nós não devemos permitir que a preocupação venha nos inviabilizar, venha nos travar, venha nos impedir de continuar a nossa jornada. O apóstolo Paulo endossa essas palavras de Jesus quando ele diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, não devemos nos preocupar com nada. Então, para Jesus, nesse texto, e para Paulo, nós como seres humanos precisamos buscar uma situação de preocupação zero. Parece difícil, mas é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então Jesus começa a sua recomendação, começa a sua palavra fazendo essa advertência de que nós não precisamos nos preocupar com nada. E aqui nós encontramos então nas palavras do Senhor Jesus pelo menos 3 razões pelas quais nós não precisamos e não podemos dar lugar à preocupação em nossa vida. E eu quero compartilhar com você estas razões, as razões para não nos preocuparmos. A primeira razão que Jesus apresenta no seu sermão é que a preocupação é inútil. Veja bem o que está escrito no verso 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Ou seja, qual o resultado prático da preocupação? Qual a vantagem da preocupação? A preocupação não muda nada na nossa vida. A preocupação não melhora nada na nossa vida. Então Jesus está enfatizando exatamente isso. Se eu vou me preocupar, eu vou fazer uma coisa inútil. É inútil ficar preocupado, porque a minha preocupação não vai trazer solução para o problema. Eu preciso buscar segurança. Eu preciso, inclusive, investir na busca de soluções. E se eu me deixar levar pela preocupação, isso pode me travar, isso pode me impedir de agir, isso pode impedir, inclusive, a minha criatividade. E assim fica mais difícil eu perceber quais são os caminhos. Fica difícil eu perceber que decisões devem ser tomadas. Além disso, é bom lembrar que a preocupação muitas vezes traz o desânimo. E isso é o pior que pode acontecer nesse sentido do enfrentamento de um problema dessa natureza. Então é bom que nós nos lembremos dessa advertência do Senhor Jesus. Não fique preocupado, porque a preocupação é inútil. A preocupação não traz nenhuma solução. A preocupação não encaminha nada. A preocupação não resolve nada, só atrapalha. Além disso, Jesus deixou bem claro nessa sua palavra que nós, conforme lemos, de que além de ser inútil, a preocupação é desnecessária. Veja o que ele diz: se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Está aqui no verso 30.
Então Jesus está dizendo que nós não precisamos ficar preocupados porque a preocupação é desnecessária. Deus sabe do que estamos passando. Deus sabe das nossas necessidades. E Deus, antes de mais nada, Ele vai se mobilizar em nossa direção para nos ajudar. Ele quer nos fortalecer. E a palavra de Jesus é muito importante, porque se Ele cuida das plantas, se Ele cuida dos animais, por que Ele não vai cuidar da gente? Nós somos seres muito especiais para Deus. Nós, quando lemos a Bíblia, percebemos que somos a coroa da criação de Deus. Quando o salmista faz referência ao ser humano no Salmo 8, ele diz: que é o homem mortal para que te lembres dele? No entanto, um pouco menor do que os anjos o fizessem. Então Deus nos fez de maneira especial e Ele tem cuidado de nós. E é necessário então que nós reforcemos no nosso coração essa convicção, para que assim não venhamos a entrar por esse caminho da ansiedade, da preocupação. Então, pense nisso. Não adianta ficar preocupado, primeiro porque a preocupação é inútil, ela não vai resolver, pelo contrário, ela só vai atrapalhar. Segundo, Jesus está dizendo que as preocupações são desnecessárias. E Jesus então diz no seu sermão que Deus cuida dos passarinhos. E Ele então diz que nós valemos mais do que os passarinhos. Então o mesmo Deus que cuida das plantas, o mesmo Deus que cuida dos passarinhos, com toda certeza vai cuidar de nós, ou já está cuidando de nós, independente das circunstâncias, independente de qualquer ameaça, independente dos transtornos que porventura possamos ter que enfrentar. É bom saber que o nosso Deus Todo-Poderoso está de braços abertos, de mãos estendidas, colocando à nossa disposição o seu poder, e Ele tem cuidado de nós. E a terceira razão que nós encontramos nas palavras de Jesus para não nos deixar levar pela preocupação é que Jesus está dizendo aqui nesse texto que preocupação é sinal de incredulidade. Ele diz no verso 32 que são os pagãos que ficam preocupados, são os pagãos que ficam ansiosos. Em outras versões aparece a palavra gentio, os gentios é que buscam estas coisas. Quando Jesus faz referência aos gentios ou aos pagãos, Ele está colocando em foco aquelas pessoas que não confiam em Deus. Há muitas pessoas que não depositam a sua fé no Senhor, não confiam em Deus, e essas pessoas então, elas têm razão para se preocupar, porque elas não depositam a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, conforme diz a palavra de Deus. Certa vez, o Senhor Deus chamou Abrão e disse a Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é bom que nós pensemos nisso, que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. E se nós começarmos a nos preocupar e a nos deixar levar pelas preocupações a ponto de ter desespero ou entrar em pânico, então isso é sinal de incredulidade. Os incrédulos é que fazem isso. Os incrédulos
incrédulos não são capazes de crer e de admitir que Deus é todo-poderoso. E por isso ficam ansiosos e preocupados. Mas eu não posso deixar que a preocupação me domine se eu confio em Deus. E se eu sei que Deus está disposto a vir ao meu encontro, me abençoar e me guardar. E aí então os gentios que não confiam em Deus, eles acabam tendo que assumir a solução. Porque se você não confiar em Deus, você vai entender que a solução vai depender das suas ações, vai depender da sua força, vai depender da sua capacidade. E aí então é que você tem que se preocupar mesmo, porque nós como seres humanos somos limitados. Como seres humanos nós não somos capazes de encontrar solução para todos os problemas. E então é bom que estejamos pensando nisso. No nosso projeto Celebrando Restauração, que é baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, um dos princípios básicos ensinados no Celebrando é: você não é Deus. Lembre-se disso, você não é Deus. E as pessoas são levadas a assumir essa convicção: eu admito que não sou Deus. E se eu admito que não sou Deus, eu vou ter que admitir que existe um Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim e que pode me abençoar, e que se eu começar a assumir a rédea, se eu começar a tomar decisões e achar que tudo vai depender de mim, eu estou cometendo o pior de todos os erros, porque eu estou me apresentando como se eu fosse Deus. Eu estou achando que eu vou solucionar, que eu vou fazer isso ou aquilo. Então reconheça que você não é Deus, mas que existe um Deus poderoso que cuida de nós e que você pode depositar a sua confiança nele, e que você em nenhum momento admita incredulidade no seu coração, sabendo que ansiedade, que preocupação em demasia é sinal de incredulidade. É sinal de que você não está crendo que o Deus Todo-Poderoso tem a solução que você precisa. Então veja bem, o que Jesus quis deixar bem claro para você através das suas palavras. Jesus disse que você não deve ficar preocupado, que você deve vencer toda e qualquer preocupação, não entre em desespero, não precisa entrar em pânico, porque você precisa entender que Ele está no controle de tudo. E ao mesmo tempo, Ele faz questão de ressaltar por que as preocupações não têm sentido, por que as preocupações não resolvem. E Ele então, e nós podemos ver nas suas palavras pelo menos 3 razões pelas quais as preocupações não servem para nada, não devem fazer parte da nossa vida. Primeiro, Ele diz que a preocupação é inútil, ela não acrescenta nada, ela não muda nada, ela não resolve nada. Segundo, Jesus disse que as preocupações são desnecessárias, porque Deus já decidiu que Ele vai nos abençoar, que Ele vai cuidar de nós, Ele já faz isso com as plantas e com os animais, e que nós só temos que entender que valemos muito mais do que qualquer planta ou do que qualquer passarinho. E terceiro, as preocupações só servem para evidenciar incredulidade. Então, se você confia em Deus e sabe que é nele que você precisa buscar a força necessária para vencer, então deixe de lado as preocupações, resuma as suas preocupações no máximo a um só dia, porque Jesus disse que nós não devemos nos inquietar pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Então confie no Deus que abençoa você hoje. Outro princípio que é enfatizado no projeto Celebrando Restauração é viver um dia de cada vez. Então as preocupações de hoje você resolve hoje. O que é de amanhã, você vai esperar que amanhã Deus tenha a solução. E que desta forma você possa sempre entender que o nosso Deus está do nosso lado e que Ele tem bênçãos muito especiais para derramar sobre nós. E é por isso que Jesus disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas serão acrescentadas. Então Deus em primeiro lugar, e é pela graça dele que você vai ser capaz de viver um dia de cada vez, sabendo que Ele está sempre e sempre e sempre no controle. E através do profeta Isaías ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha mão direita. Creia nesta promessa. Busque a força que somente em Deus você pode encontrar. Descanse em Deus. No Salmo 37, o salmista nos diz que nós precisamos aprender a descansar em Deus. Descanse em Deus. A pandemia do coronavírus veio para criar uma série de transtornos, uma série de problemas, e tudo indica que não é de hoje para amanhã que tudo isso vai ser resolvido. Mas que você não entre em desespero, que você não entre em pânico, que você possa entender que Deus está no controle, e mesmo que ocorram dificuldades, problemas, mesmo que você venha a ficar doente, ou alguém da sua família venha a ficar doente, continue esperando em Deus e dependendo dEle. A ansiedade não resolve, e por isso vamos nos esforçar para colocar em prática os ensinos de Jesus e viver da maneira como Ele quer, buscando ser felizes na presença dEle, porque vai chegar o dia em que Ele vai voltar e vai nos levar para passar a eternidade em sua companhia. E ali no céu não haverá dor, não haverá doença, não haverá nenhum vírus, haverá a presença maravilhosa de Deus e a certeza de uma eternidade feliz. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana vitoriosa e abençoada, que você possa de novo, na próxima quarta-feira, receber a mensagem que será pregada, e conforme eu disse, em todos os dias de culto, todos os domingos, todas as quartas-feiras, você pode sintonizar, porque através do Facebook, do YouTube, nós estaremos levando ao seu coração a mensagem da palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou
alegria